Ai. Boa noite, então. Lembrando que nós estamos fazendo nosso estudo baseado no livro da Joyce Meyer. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Então, iniciando nosso estudo de hoje, nós vamos iniciar com um texto, que é um texto básico, que a gente tem falado muito sobre esse texto em todo o estudo, que é Filipenses 4, do 6 ao 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Nessa palavra nós falamos que a oração é um meio de nós termos paz, que a oração gera paz. Por que será que nós oramos? Quando você ora a Deus, quando você fala com Deus, qual que é o teu pensamento, o teu sentimento quando você pensa em fazer uma oração e falar com Deus? A palavra de Deus diz que a oração ela te traz paz. Porque quando você está orando, você está falando com Deus. Você já teve uma experiência, talvez, às vezes até de estar passando por alguma dificuldade e você compartilhar com alguém? E nesse compartilhar, parece que você já sentiu um alívio? Alguém já teve essa experiência? Imagino que todo mundo já teve isso, né? Em algum momento na sua vida. Então, a gente, com Deus, é muito além disso, tá? Porque nós estamos falando de lançar sobre o Senhor todas as nossas ansiedades, todas as nossas preocupações, quer dizer, todo fardo você está lançando para o Senhor. E quando eu estou fazendo uma oração dessa forma, eu estou reconhecendo diante de Deus que eu não posso carregar esse fardo, que eu não posso carregar essa dificuldade, essa situação, essa preocupação, mas eu não posso, mas eu sei aquele que pode. Então eu lanço sobre ele, eu entrego a ele. Então, assim, pensando assim de uma forma assim bem prática, vamos dizer assim que a oração, você fala isso com fé, de uma forma positiva, certo? E muitas vezes as pessoas oram, e pouco tempo depois elas já estão falando de algumas frases que demonstram uma preocupação sobre aquilo que elas oraram. O que acontece? É como se fosse, vamos imaginar assim, uma força positiva e uma negativa, né? Quando eu oro e falo, Deus, eu creio que o Senhor vai me ajudar nessa situação, que o Senhor está comigo, que isso vai se resolver. Então, eu estou lançando tudo sobre o Senhor. Mas daqui a poucos minutos depois, eu começo. Mas será que vai realmente, as coisas vão mudar? Mas essa situação está assim, ou essa situação... Entende? Aí eu estou, na verdade, anulando a minha oração com palavras de confissão negativa. Então, quando nós não nos preocupamos, nós não conseguimos entrar no lugar de descanso. Lembra que nós falamos na semana passada sobre esse lugar de descanso, que é no esconderijo do Altíssimo? Na semana passada, não, nosso outro estudo, o último estudo, né? Esse lugar de descanso, que é aquele que habita debaixo do esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, que é um lugar, mas que eu preciso decidir estar para receber esse descanso. Então, quando eu oro, essa oração, ela gera um descanso em mim. E a palavra de Deus diz assim, em Hebreus 4, 3. Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso. Então, para que eu entre nesse descanso, eu preciso crer. E também preciso crer na minha oração. Eu creio que essa oração que eu coloco diante de Deus precisa ser uma oração feita com fé, com toda a confiança, com toda a certeza que Deus está realmente cuidando da minha vida. Que eu creio realmente que eu estou nesse lugar de segurança. Quando eu oro e lanço nele toda a ansiedade, eu permaneço nessa perfeita paz que a palavra de Deus diz, promete, Deus não mente, que eu tenho na sua presença. E essa oração, quando a gente está orando e a gente está caminhando e está buscando Deus, nós vamos aprendendo também a ter paciência. Ou todas nós recebemos no mesmo instante a resposta para as nossas orações. Algumas são instantâneas, né? Algumas são, mas nem todas. Tem algumas orações que nós fazemos
Eu já tive a experiência de dizer assim que eu acho que nem foi uma oração, foi um pensamento. E eu já recebi a resposta. Mas tem orações que eu demorei mais tempo. E tem algumas que estou ainda há anos esperando. Isso é só comigo? Ou com vocês também? Então a palavra de Deus diz que a oração gera paciência e esperança. Isso é algo que nós precisamos ter. E nós mulheres, é algo que Deus precisa trabalhar na nossa vida, é a paciência. Não é verdade que muitas vezes nós precisamos de paciência? Então olha o que fala essa palavra. Por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Vocês prestaram atenção nessa palavra? Que fala que nos gloriamos nas tribulações. Alguém glorifica a tribulação aí? Alguém diz, ai, que bom. Mas aqui essa palavra diz para nós gloriarmos nas tribulações. Sabe por quê? Porque a tribulação produz perseverança, e a perseverança um caráter aprovado. E esse caráter aprovado é a esperança. E que essa palavra está nos dizendo que quando nós passamos por todos esses processos de lutas, de dificuldades, e continuamos firmes, continuamos crendo, continuamos declarando a palavra, Deus está trabalhando em nós o nosso caráter. Deus está trabalhando também um fortalecimento na nossa vida. Então todas essas dificuldades, todas essas lutas vão produzir algo bom em nós. Nós que, eu sempre falo assim, quem é mãe, sabe muitas vezes a necessidade que nós temos, que nós sabemos que os nossos filhos precisam passar por dificuldades. Você nem precisa ser mãe também para entender isso. Porque nós sabemos que muitas vezes uma criança pequenininha, ela só vai conseguir caminhar se ela levantar, e se ela cair, ela vai precisar passar por um processo de engatinhar e tudo mais. Então, esse processo faz parte da nossa vida. E Deus fala que que isso vai produzir um caráter aprovado. Por isso nós precisamos continuar e continuar e continuar. Eu falo isso sempre, falo isso sempre às meninas também. Porque muitas vezes é fácil começar. Muitas vezes as pessoas estão empolgadas no início, não é verdade? Às vezes vai num curso, vai em algo, inicia algo, toda empolgada, até uma dieta. Às vezes no começo assim, tá super animada, inicia tudo super bem, é super rígida, super rigorosa. Mas deixar uma coisinha aqui, outra coisinha de lado, e daqui a pouco já não está mais fazendo. Muitas vezes isso acontece. Então, na vida cristã, eu falo, nós precisamos ser sempre perseverantes. Nós temos que seguir e prosseguir, caminhando, seguindo e olhando para o alvo, olhando para o Senhor. Isso faz parte da vida cristã. Nós não podemos ter uma vida cristã uma vez com Deus, outra vez afastado de Deus, mas estar sempre nesse caminhar que é um processo, é um ciclo, vamos dizer, da nossa vida. E tudo isso produz em nós uma experiência valiosa. Porque eu tenho certeza que nenhuma mulher aqui, eu vou dizer assim, nem todas eu conheço de tanto tempo, muitas aqui estão aqui que eu já conheço há bastante tempo, mas eu tenho certeza que se você realmente tem buscado Deus nesse tempo e ouvido essas palavras e deixado Deus ministrar no seu coração, que você já não está pensando e não é mais a mesma pessoa de quando você começou a receber essas palavras. Porque é a palavra de Deus. E a palavra de Deus realmente produz algo em nós. Não é o homem que produz, mas Deus produz através da palavra dele, realmente, porque isso é verdadeiro, quando nós estamos constantes no Senhor. E a palavra diz que nós temos que ser contentes em qualquer situação. Você consegue ser contente em qualquer situação? Consegue, Amanda? Está contente em qualquer situação? Toda situação estou contente. Não estou dizendo isso porque seja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer situação. Agora eu falo uma coisa, que eu vejo assim, como o ser humano também tem facilidade para se adaptar. Vocês já perceberam isso? Lembra do início da pandemia? Muitas coisas a gente achou assim, e daqui a pouco nós estávamos nos adaptando, não estávamos? A tantas mudanças, a tantas coisas, que hoje até algumas mudanças
vou dizer até nosso estudo aqui hoje online, que foi fruto, né, creio que em tudo Deus nos dirigindo, mas foi fruto também de uma necessidade de uma mudança. E nós precisamos aprender, então, a estar contentes em qualquer situação. A palavra de Deus diz, Paulo falou isso, não estou dizendo que eu esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me em qualquer situação, a estar contente em qualquer situação. Gente, olha, preciso prestar atenção nesse versículo, o que Paulo falou? Ele não falou que ele nasceu sabendo. Lembra que eu falei para vocês que a tribulação produz perseverança, vai produzindo caráter na nossa vida? Então, esse é um processo. Paulo falou que ele aprendeu. Ele aprendeu a estar contente. Ele aprendeu a adaptar-se, estar contente em qualquer situação. O que ele queria dizer? Se eu tenho muito, eu estou feliz. Se eu tenho pouco, eu estou feliz. Porque não é as situações e as circunstâncias que trazem essa alegria para ele, mas é a presença constante de Deus na vida dele, não as circunstâncias. Claro que nós gostamos de situações e circunstâncias boas na nossa vida, mas elas não dependem de fora, porque essa alegria vem de dentro. E Paulo fala isso. Ele aprendeu, então. Então, se Paulo aprendeu, isso é uma boa notícia para você e para mim. A Amanda respondeu lá, não consigo estar contente em todas as situações. Eu entendo, Amanda, também muitas vezes não, mas a gente começa a aprender e Deus nos ensina e nos dá essa capacidade, né? A independente das situações, não ver o desespero. Independente dessas situações, você ter aquela alegria lá dentro de você que Deus está contigo. É algo assim que é confiar no Senhor sem reservas, 100%, totalmente. Confie no Senhor totalmente. Isso está escrito na palavra. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Esse texto nós já falamos outras vezes, mas aqui ele vai chamar a atenção para nós de um outro ponto. Dessa confiança do Senhor, nós já falamos de nós nos apoiarmos muitas vezes no nosso entendimento, na nossa mente. Sabe quando a gente fala que a gente confia totalmente? Mas, daqui a pouquinho a nossa mente está lá, pensando jeitos e formas diferentes de resolver as coisas, nos angustiando, nos preocupando, tentando encontrar uma maneira de resolver as coisas. Então, quando a palavra de Deus diz assim, confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no seu próprio entendimento, quer dizer assim, não fique no teu entendimento tentando um apoio, tentando talvez às vezes até achar uma solução, achar uma resposta, mas confie. Confie naquilo que Deus fala para você. Confie naquilo que a palavra de Deus fala. Se é algo que eu tenho no meu coração, gente, para mim a palavra de Deus é superior à palavra de homem. Entende isso? Você tem isso no teu coração? Que aquilo que Deus fala na palavra dele é superior à palavra de homens ou às circunstâncias. Entende? Se Deus determinou algo, na palavra dele está escrito a meu respeito e ele me falou, eu creio. Não importa o que as pessoas possam me falar, não importa o que as circunstâncias possam me dizer, porque as circunstâncias não falam a meu respeito, mas aquilo que Deus fala das circunstâncias e da minha vida, aquilo que Deus fala na palavra dele, isso sim, é o que tem que ter valor maior nas nossas vidas, né? Então, essa passagem fala sobre isso. Busque a Deus e não a sua segurança. Então, muitas vezes a gente pensa em buscar segurança e não temos segurança, porque nós estamos buscando a segurança. Mas quando nós buscamos Deus, nós temos a segurança. Essa passagem está em Mateus 6, 25 e 33. Nós vamos falar um pouquinho de alguns detalhes, alguns pontos importantes desse versículo. Bem conhecido de todos nós, mas eu vou ler rapidamente, não coloquei aqui no slide para não ficar muito longo. Mas diz assim, portanto eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas. Só um minutinho, deixa eu ver se eu não fiz isso aqui. Às vezes eu faço. Coloquei só uma parte ali. Mas ele tem o texto para vocês saberem qual que é. Não se preocupem com as próprias vidas quanto ao que comer ou beber, e nem com os seus próprios corpos quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida? E o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta.
Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais... Quem de vocês... Só um pouquinho que eu me perdi aqui. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem, contudo eu lhes digo que nem Salomão em todo o seu resplendor vestiu-se como um deles. Se Deus fizesse assim a erva do campo, e hoje existe, amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês? Homens de pequena fé. Ou podemos dizer aqui para nós, mulheres de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu precisei ler esse texto aqui um pouco longo, mas para que a gente possa entender ele totalmente no contexto. Então, essa palavra, quem está falando é o próprio Senhor Jesus. E ele está falando de uma futilidade de preocupação que as pessoas que creem em Deus não podem ter. Porque ele fala assim, olha, são os pagãos, aqueles que não creem, aqueles que não têm um Deus que cuida, um Deus que é provedor, um Deus que supre todas as coisas. É eles que têm que se preocupar, que se preocupam. Porque eles não têm a quem confiar. Mas vocês não podem se preocupar. Porque essa palavra está dizendo assim, ó, não vos preocupem. Então ele nos dá uma ordem para a gente parar de andar preocupada e ansiosa. E aqui nós estamos falando de algumas coisas, mas nós podemos pensar em tantas coisas nas nossas vidas. E aqui o Senhor ele nos fala para a gente olhar para os passarinhos, para os lírios dos campos. Alguém já viu um passarinho tendo ataque de nervos porque não vai comer? Será que a erva do campo ela está preocupada? Há preocupação? Não há preocupação, porque Deus cuida. E ele fala assim, olha, se eu cuido até dos passarinhos, vamos cuidar de você. Você pensa que Deus não sabe qual é a sua necessidade? Você pensa que Deus não sabe aquilo que você precisa? Então, no verso 32 diz assim, nosso Pai Celestial sabe tudo o que necessitamos. E ouça com atenção o que eu vou te falar nessa hora. Deus fala tudo. Tudo. Não tem nada fora que você pode até pensar assim, mas isso é tão insignificante. Talvez tenha outras pessoas que têm preocupações maiores, têm necessidades maiores, ou posso eu me achar talvez insignificante para Deus responder. Mas a palavra de Deus diz que o teu Pai, e que eu saiba, o teu Pai é o mesmo Pai que eu tenho. Nós temos o mesmo Pai, amém? O nosso Pai, o Pai nosso, como nós falamos na oração muitas vezes, né? Ele sabe tudo o que você precisa e tudo o que eu preciso, amém? E o verso 33, Jesus nos dá a chave de tudo isso. Porque ele fala assim, para nós vivemos a paz do Senhor. Você quer viver em paz em todo momento? Quer ser, como Paulo falou, estar contente em qualquer circunstância, em qualquer situação? Ele nos dá uma chave. Ele nos fala uma maneira de fazermos isso. E essa maneira ele está falando para mim, para vocês. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então Deus está nos dizendo aqui, se você me buscar primeiro, se eu estiver em primeiro lugar na sua vida, será que Deus está em primeiro na nossa vida? Quantas vezes que a gente levanta assim, né, e está fazendo tantas coisas, e muitas vezes Deus é o último na nossa vida. Eu falo, não estou falando só por vocês, eu falo por mim. Quantas vezes que será que Deus é prioridade mesmo? Será que eu busco mesmo o reino dele em primeiro lugar? Eu confesso que não, muitas vezes. Muitas vezes. Mas Deus fala para que a gente busque ele. E quando o nosso buscar é ele em primeiro lugar, todas as demais coisas, é simplesmente nós termos ele como prioridade. Porque muitas vezes, em outras palavras, quando nós nos preocupamos, quando nós estamos angustiadas, quando nós estamos com medo, é simplesmente porque nós estamos tendo as prioridades erradas. Nós estamos priorizando outras coisas ao invés de priorizar a Deus. Lembra que eu falei para vocês ali no início, ali no título? Colocar a nossa segurança no Senhor. Quando eu busco o Senhor, eu não preciso buscar a segurança. E muitas vezes a gente busca a segurança em vez de buscar o Senhor. E a gente pode colocar a segurança
às vezes no trabalho. Às vezes a gente pode achar que a nossa segurança está num plano de saúde, numa poupança, talvez no seu marido, talvez no seu filho, talvez em alguém que se confie. E a nossa segurança está lá no esconderijo do Altíssimo. Eu creio que se eu estiver, eu e a minha casa, no esconderijo do Altíssimo, é a promessa que nós vimos no nosso último estudo. Nada pode nos atingir. O Senhor nos guarda nesse lugar de proteção, Ele nos guarda nesse lugar de segurança. Nesse lugar de segurança tem descanso e paz. Só que o que acontece é que muitas vezes nós estamos buscando a segurança no mundo e não no Criador do mundo. Anote essa frase. Muitas vezes nós estamos buscando a nossa segurança no mundo ao invés de buscar no Criador desse mundo, ao invés de buscar no Senhor. E quando nós buscamos nele, nós temos toda essa segurança. Muitas vezes nós passamos o tempo todo buscando, mas nós estamos buscando a Deus, nós estamos buscando as coisas. E será que Deus nos ensinou em algum lugar nós passarmos o tempo todo da nossa vida buscando talvez o par perfeito, o emprego perfeito, o lar perfeito, o ministério perfeito, a carreira perfeita? Foi isso que o Senhor nos ensinou na palavra dele? Não, nós acabamos de ler essa palavra. Ele fala assim, busque a mim. Aí, seu casamento vai ser abençoado, a tua casa, os teus filhos, tudo mais, as suas necessidades que você tem de comer e de vestir e de tudo mais. Vocês entendem? É isso que o Senhor quer nos ensinar, a buscar a Ele em primeiro lugar, a priorizar. E vamos ser sinceros, nós priorizamos realmente? Seja sincera com você mesmo. Assim como eu falei para vocês quantas vezes, que eu confesso e eu creio assim que nós precisamos realmente aprender, porque é isso que Deus deseja das nossas vidas. E Ele também fala para nós lançarmos sobre Ele, naquela palavra que eu li para vocês, lançar sobre o Senhor. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então, Ele está nos ensinando a como que nós vamos lidar com as ansiedades. Nós já falamos muitas vezes nessa questão de lançar. Vocês lembram que eu fiz uma pergunta para vocês no nosso último estudo? Se você tivesse a oportunidade de fazer um pedido a Deus, só um pedido. Quem lembra? E faça só um pedido. Você tem uma oportunidade, você só pode fazer um pedido para Deus. O que você quiser pedir, qual seria o seu pedido? Quem lembra ou quem lembra da resposta? Alguém lembra? Ninguém lembra do pedido? Um pedido? Ou então responde aí qual seria o seu. A Danusa colocou estar na vontade do Senhor. Amém. Eu não quis hoje te colocar a salvação da casa dela. Falei, também gostaria muito, mas toda a minha casa sirva o Senhor. Vocês lembram da resposta? Toda a minha casa sirva o Senhor, servir o Senhor a Dani. Vocês lembram da resposta? Vocês têm lá no post que eu fiz. Uma coisa peço ao Senhor, aquilo que Davi falou, aquilo que o salmista falou. Uma coisa peço ao Senhor, que eu possa morar nos seus átrios todos os dias da minha vida e contemplar a sua santidade. Está lá no Salmo 27. Vocês já pensaram que o Davi, que o salmista, ele falou assim, olha, eu só quero uma coisa, estar na presença do Senhor todos os dias da minha vida. É isso que você quer? Quando Deus fala para nós buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar, nós estamos querendo buscar a sua presença. Amém, Amanda? A sua presença em primeiro lugar. Aí, a salvação da tua casa, Isolde, eu creio das nossas, Deus vai alcançar. Entende? A estar na vontade do Senhor, Deus vai me levar, Danusa. Você falou que quero estar na vontade do Senhor. Quando eu busco a presença dele, eu vou aprendendo a estar na vontade dele. Amém? Então, estar nessa presença do Senhor. Nós vimos no Salmo 91 que quando eu abrigo nesse lugar secreto, confiando e dependendo dele, ele vai acrescentar todas as coisas. Ele vai me abençoar com tudo aquilo que está escrito lá no Salmo 91, que nós vimos no último estudo. E vimos também, então, que é buscar o seu reino em primeiro lugar hoje.
E no finalzinho de Mateus 6, no verso 34, diz assim: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo, basta cada dia o seu próprio mal. Mais uma vez aqui o Senhor nos falando para o quê? Para nós não andarmos preocupadas. Quem que nunca deitou no travesseiro e não ficou preocupado com as coisas que tinha que fazer na manhã? Até perdeu o sono muitas vezes, né? Mas o Senhor fala, não se preocupe. Não se preocupe. Uma coisa que eu aprendi é que quando você tem algumas coisas que você não quer esquecer, e você deita na cama e você começa a lembrar, aí você levanta, anota, pronto, está anotado. E vai dormir, isso é uma dica, tá? Mas assim, muitas vezes o inimigo que tenta lançar ansiedade, e a palavra de Deus diz que nós precisamos entregar sobre o Senhor, não estarmos preocupados, ansiosos, porque quando nós realmente confiamos no Senhor, nós entregamos até mesmo as preocupações, as coisas de amanhã e tudo mais. E nós vimos também, alguns estudos atrás, eu fiz uma pergunta para vocês. O que eu poderia fazer? O que é necessário que eu faça para fazer a obra de Deus? Vocês lembram que fiz essa pergunta para vocês? O que será que Deus espera que eu faça para fazer a sua obra? O que Deus espera de mim? O que Deus espera de vocês? Alguém lembra ou sabe a resposta? Eu coloquei uma pergunta lá para vocês assim, o que é necessário fazermos para realizar a obra de Deus? E como nós precisamos sempre recapitular as coisas? Eu me lembro até quem deu a resposta certa. Quem lembra? Dani, você respondeu certo. Vamos ver se você lembra da resposta. Vou ter que falar? Então vamos lá. Aleluia! A Isolde lembrou. Salvei vocês, mulheres. Crer, isso, Dani, crer. A única coisa que a palavra, o que Deus pede, que nós precisamos fazer para fazer a obra de Deus, Jesus respondeu em João 6, 28, 29. A obra de Deus é essa, crer. Então nós precisamos crer em Deus. Então tudo que você faz, você fala, você tem que fazer as coisas com fé. Então quando você faz uma oração, quando você lança sobre o Senhor, você faz isso com fé, crendo. Deus espera, porque a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, em primeiro lugar, a minha parte é crer. A obra que Deus espera de você é que você creia, apenas creia. Creia nele, confie nele. Claro que tem obediência também, como a Isolde colocou. Mas a obra de Deus é essa, nós crermos. E o reino de Deus é tomado pela força. Mateus 11, 12 diz assim. Desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. O que significa essa palavra? Essa palavra fala de uma questão de lançar. Quando você está lançando as preocupações, quando você está lançando as ansiedades, às vezes você está lançando até uma acusação que vem na sua mente, uma lembrança do passado que vem na sua mente. A palavra do Senhor diz que você faz isso de uma forma violenta. Então não é algo que você faz assim, de uma forma, vamos dizer assim, leve. A palavra violência significa, lançar com violência significa atirar, arremessar, levantar, remeter, golpear, expelir. Todos esses termos são termos que falam de algo enérgico, de algo que você faz realmente com força. E dessa forma nós precisamos espiritualmente ser violentos. Dá para entender isso? Tá? Lançar essa ansiedade. Quer dizer, eu não vou permanecer, eu quero permanecer em lugar secreto. Eu lanço toda essa acusação. Eu recuso aceitar toda acusação na minha mente. Eu recuso aceitar, muitas vezes, as lembranças que o inimigo tenta trazer lá do passado. Eu recuso aceitar tudo aquilo que toda acusação, às vezes, de algo que você já foi perdoado, que você já pediu perdão para Deus, mas que o inimigo tenta trazer. Então, nós precisamos ter essa postura violenta, como diz a palavra de Deus, no sentido de lançar realmente. Porque você não consegue imaginar algo assim, vamos dizer, se você for se lançar
algum objeto, algo assim, se eu falasse para você, lance longe, você ia precisar fazer força ou não ia? Entende? Então, assim, a palavra de Deus fala de um esforço que é teu e meu. Entende? Eu não posso me esforçar para você, por você, e nem você por mim. Mas é um esforço que Deus fala, que nós temos que ter. A palavra de Deus fala para nós nos animarmos, para nós nos fortalecermos nele. Então, lançar também faz parte. E muitas vezes, o inimigo ele faz isso, ou ele quer que as pessoas, que você viva naquela preocupação, naquela culpa, naquela ansiedade do passado, naquela angústia, muitas vezes se remoendo nisso. Vocês lembram também, nós falamos no último estudo, um texto muito maravilhoso que Deus ministrou muito e continua ministrando na minha vida nesse texto, que fala que o Espírito do Senhor está sobre mim, e o Senhor me ungiu para levar a boa nova aos cativos. E essa palavra fala para que nós lançarmos, que Ele nos dá coroa ao invés de cinzas, vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Lembram disso? Muitas vezes nós ficamos ali nos revolvendo em situações ruins, em situações que nós já passamos. E para que a gente possa sair desse lugar, nós vamos lançar fora, porque Deus, Ele vai sempre falar ao nosso coração, mas nós precisamos decidir não querer viver. Eu me lembro uma vez de uma ministração de uma pastora, que ela falava da idolatria da dor. Porque há pessoas que gostam de ficar ali, naquele lugar, sabe, daquela dor que passada, idolatrando aquela dor. E não querem sair desse lugar. Porque a palavra de Deus diz que o reino de Deus é com violência, então há momentos que nós vamos querer sair também desse lugar talvez de pena de nós mesmos, nesse lugar de dor, nesse lugar de angústia, nesse lugar de ansiedade. Deus tem tudo isso para nós. Mas nós também precisamos decidir sair desse lugar. E o reino de Deus é tomado pela força. E por que o inimigo tenta lançar as ansiedades sobre nós? Por que será? Qual que é o objetivo dele? Quando ele começa a se lembrar, talvez trazer uma inquietação, trazer uma ansiedade, trazer uma culpa, trazer uma acusação. Por que ele faz isso? Qual que é o objetivo dele? Destruir. E a palavra de Deus diz que ele vem para matar, roubar e destruir, né, Dani? Nos afastar de Deus. Amém. Isso aí, Dani. É isso que o inimigo tenta nos fazer. Ele tenta tirar a nossa comunhão com Deus. Porque se você está em comunhão com Deus, exatamente, nos tirar de esconderijo, porque no esconderijo eu estou segura, não estou? Estou segura no esconderijo. Mas quando eu saio desse esconderijo, eu saio desse lugar de segurança. Nos enfraquecer na fé. Então, se eu estou mais fraca, eu estou mais sujeito, mais suscetível, às vezes, àquela seta. Lembra que a seta vem na nossa mente? Né? O inimigo tenta fazer isso, me deixar vulnerável. Mas em tudo isso que vocês falaram, tudo isso está correto, é tirar a minha comunhão com Deus. Me tirar dessa presença de Deus. Ele não quer que eu tenha relacionamento com Deus. Porque se você tiver relacionamento com Deus, você vai estar feliz? Aí vai ser como Paulo falou lá. Eu vou saber estar contente em todas as situações, em todas as circunstâncias. Eu vou saber lidar com as situações, eu vou aprender. Porque eu creio que nós vamos chegar num nível, Deus quer me levar. E levar você, eu não digo que já estamos todas. Lembra que eu falei para vocês? Às vezes umas estão ali no início do caminho, outras estão no meio, outras já estão mais pertinho. Mas as experiências estão nos levando para isso. Mas Deus quer nos levar num ponto que, independente das provações, independente das situações, nós possamos viver livre. Não quer dizer que você nunca vai ter ansiedade nenhuma, não é isso. Mas você não vive dessa forma. Você consegue encontrar essa paz que vem de Deus, independente das situações. E muitas vezes esse desejo que nós temos de independência mostra que nós somos cristãos imaturos. E eu vou dar um exemplo para vocês, para a gente imaginar isso. Vocês já viram uma criança pequenininha, quando ela está aprendendo a fazer algumas coisas? Quando ela vai vestir o calçado, por exemplo. Às vezes a gente quer ajudar e elas não aceitam, elas colocam o calçadinho trocado, ou ela quer colocar sozinha a roupinha e coloca a blusa do lado avesso. Então a gente vê as crianças fazendo isso. Já tentou ajudar uma criança e ela não quer? Eu já tive a oportunidade, que eu trabalho muitas vezes
com crianças, às vezes da criança estar com dificuldade de fazer algo assim que ela realmente não consegue e ela não quer essa ajuda. Ela quer fazer sozinha, porque ela quer conquistar aquilo, na verdade, né? A criança tem isso, claro, isso faz parte do crescimento, mas muitas vezes nós somos como as crianças. Nós precisamos da ajuda de Deus, mas nós não pedimos. Nós não aceitamos, nós tentamos fazer as coisas sozinhas em vez de depender do Espírito Santo de Deus. Alguém se identifica? Muitas vezes nós fazemos isso, nós rejeitamos e nós fazemos sozinhos. E às vezes pior, nós fazemos depois, Deus, por que isso? Por que minha vida tá assim? Por que... Mas a gente fez tudo do nosso jeito lá, né? Mas muitas vezes. E outra situação também, que às vezes a pessoa ela não experimentou plenamente a obra da cruz. Porque nós precisamos entender que para que eu viva essa vida inteiramente de paz, de mente, de coração, primeiro passo. E quem estiver me ouvindo aqui, que nunca teve ainda essa experiência, me chame às vezes aquela pessoa que se convidou, talvez você não tenha, né, se você que preferir, mas pode me chamar, tem toda a liberdade. Mas assim, eu quero ter esse entendimento, assim, como que eu posso ter certeza que eu rendi, que eu entreguei a minha vida inteiramente para Deus? Porque às vezes eu falo, mas eu não sei se eu realmente entreguei a minha vida nas mãos de Deus. Porque primeiro passo, para que eu possa entender isso, para que eu possa receber essa paz, receber essa presença de Deus, ter o Espírito de Deus habitando dentro de mim, é ter entregue a minha vida inteiramente para Ele. E a partir disso, o Espírito Santo de Deus vem morar em mim. Aí sim ele se torna realmente, verdadeiramente meu Deus, o meu Senhor. Ele se torna o regente, ele se torna aquele que dirige a minha vida. E quando eu falo Deus é meu Senhor, ele tem que ser aquele que dirige a minha vida também. Entende? Então nós precisamos aprender também a sermos dependentes. A gente sempre fala de ser independentes, né? Mas no Senhor nós precisamos ser dependentes. E não tentarmos fazer o papel de Deus. Muitas vezes nós tentamos fazer o papel de Deus. Será? Não lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Falamos também outra vez sobre esse texto. Essa palavra diz que Jesus, né, falando dos discípulos que ele precisava ir, porque se ele não fosse, eles nem iam receber o Consolador. O Consolador é o Espírito Santo, que no dia que você entregou sua vida, como eu fiz aquela pergunta antes, nas mãos do Senhor, ele veio morar em você. E se você tem o Espírito Santo de Deus habitando dentro de você, quem vai te convencer do pecado, da justiça e do juízo é Ele. Só que muitas vezes nós tentamos convencer as pessoas. Não é que você não possa, às vezes Deus pode usar a sua vida para mostrar um pecado, um erro na vida de alguém, com graça, com sabedoria. Mas eu vou dar uma revelação aqui para vocês agora. Uma revelação muito joia. Vocês vão rir, mas é verdade. Nós não mudamos as pessoas. Vocês acreditam nisso? Ou vocês acham que nós podemos mudar as pessoas? Podemos mudar as pessoas? Agora eu respondo aí. Não precisa se expor. Mas, alguém já tentou mudar alguém? Eu já. Quem nunca, né? Agora vai a revelação, então, aí, ó, pra nós. Pessoas não mudam pessoas. Só Deus muda as pessoas. Amém? Só Deus pode mudar as pessoas. Nós não mudamos as pessoas. Cabe ao Espírito Santo convencer do pecado, da justiça e do juízo. A nossa tarefa é confiar no Senhor. E muitas vezes nós ficamos tentando, ao invés de lançar as coisas para o Senhor, nós ficamos o quê? Lançando indiretas para as pessoas que elas estão erradas. Tentando apontar os erros das pessoas. Eu tive uma vez uma experiência com Deus, numa situação com o meu filho. Eu estava assim, tentando e conversava. Eu lembro que eu conversava com ele, eu tentava convencê-lo que ele estava errado. E o Espírito Santo de Deus falou no meu coração: sou eu que o convenço. Porque isso é escrito na palavra de Deus, né?
Quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. É só Deus quem convence. E não adianta nós ficarmos tentando. Sabe o que nós estamos fazendo? O papel de Deus. Por isso que as coisas muitas vezes dão errada. Porque nós tentamos mudar o nosso marido, nós tentamos mudar os filhos, nós tentamos mudar as pessoas e convencê-las que elas estão erradas. Nós estamos tentando fazer o trabalho de Deus. Nós temos 10 minutinhos a nossa mensagem. Então, além de nós nos submetermos inteiramente ao Senhor, nós precisamos parar de tentar fazer o papel de Deus. Nós podemos até não estar tentando mudar a vida de outras pessoas, mas às vezes até mesmo a nossa própria vida. Nós ficamos tentando mudar, ao invés de nós realmente confiar, Senhor, esse temperamento, esse comportamento na minha vida eu não gosto, eu não quero, me ajuda, Senhor. Eu sei que com a tua ajuda eu vou conseguir mudar. Eu sei que o Senhor vai transformar isso dentro de mim. Porque é a tua vontade. E a palavra do Senhor diz que a tua vontade é boa, é perfeita, é agradável. Eu sei que o Senhor tem melhor para mim. A gente vê na palavra de Deus, gente, quantos exemplos que tem na palavra de Deus, né, de homens e mulheres que foram realmente mudadas, transformadas. Nós vemos a história da prostituta, que Deus transformou numa mulher, né, de Deus. Nós temos a história de Moisés, um homem que era irado, um homem, né, que teve um comportamento, né, e Deus transformou ele num homem manso. E se eu fosse falar aqui para vocês, tem muitos e muitos exemplos de homens e mulheres de Deus, e eu sei que na vida de vocês também, assim como na minha vida, Deus vai transformando, só que é Deus quem faz essa obra. Então nós precisamos deixar Deus ser Deus. Amém, Amanda. 2 Coríntios 2,16 diz assim: quem conheceu a mente do Senhor? Será que alguma de nós aqui conhece a mente do Senhor? Para instruí-lo, nós, porém, temos a mente de Cristo. Isaías 55:8-9, porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Então, essa palavra fala assim, ó, em primeiro lugar, esse primeiro texto que eu li: quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? E por que nós ficamos tentando instruir a Deus? Ah, mas eu nunca fiquei instruindo Deus, não. Eu nunca fiquei falando para Deus o que fazer, não. Será que na nossa oração nós não ficamos falando para Deus o que nós esperamos que Ele faça? Ao invés de nós buscarmos ouvir de Deus aquilo que nós precisamos, aquilo que Ele quer para a nossa vida, aquilo que Ele me diga e me direcione naquilo que eu preciso. E essa palavra diz o quê? Que os pensamentos de Deus são mais altos. Então nunca você vai ter, por mais que você se esforce, por mais que você tente, os pensamentos de Deus vão ser diferentes do que o teu. Os caminhos do Senhor vão ser diferentes. Então nós precisamos aprender a simplesmente confiar nos caminhos dEle e confiar naquilo que Ele tem para mim e naquilo que Ele tem para você. Amém? E para encerrar aqui, eu vou ler para vocês mais um último texto. Não questione nem critique a Deus. Mas quem é você, homem, para questionar a Deus? Quem é você, ó mulher? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que formou, porque me fizeste assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro uns vasos para fins nobres e outro para uso desonroso? Deus quem os fez, e Ele tem o direito de fazer aquilo que Ele deseja fazer com as nossas vidas. Mas nós tentamos, às vezes, falar para Deus aquilo que Ele deve fazer. E quando nossa oração não está dando certo, será que em algum momento nós já pensamos que será que nós estamos orando? Nós perguntamos, Senhor, será que estou orando da maneira correta? Será que eu estou orando? Será que me ocorre pensar, será que estou orando conforme a tua vontade? Porque às vezes as coisas não estão dando certo e a gente está criticando, questionando às vezes a forma que Deus está fazendo, e nós estamos buscando a vontade dEle. Tentamos às vezes manipular a Deus, criticar o olheiro naquilo que Ele está fazendo, quando nós precisamos totalmente depender de Deus. Amém, mulheres? Então, essa palavra de hoje para as nossas vidas
Que Deus abençoe cada uma de nós. Então, assim, lembrem dessa palavra, vou passar os textos para vocês, de se buscar esse reino em primeiro lugar. Senhor, me ensina, me ajuda a buscar mesmo o teu reino, a priorizar, a não tentar fazer o teu papel. Me perdoe, eu peço aqui perdão para Deus, faça essa oração pedindo perdão para Deus pelas vezes que você quis fazer o papel dele, que você quis talvez apontar o erro do outro em vez de deixar o Espírito Santo convencer do pecado, da justiça e do juízo. Pelas vezes que nós tentamos, às vezes, buscar com que Deus haja, faça as coisas da nossa maneira e não depender da direção do Espírito Santo de Deus. Então, que nessa semana você esteja novamente lendo esses textos que eu passo lá para vocês, meditando nessa palavra, porque essa palavra Deus traz ao nosso coração para que a gente continue buscando e que o Senhor continue ministrando nos nossos corações. E que nós possamos também, lembra, o reino de Deus ele é tomado à força. Então é preciso também termos uma atitude firme espiritualmente, e não aceitar vivermos sob acusação, e não aceitarmos vivermos talvez lá com a nossa mente no passado, e não aceitar vivermos na ansiedade, na preocupação, mas nós lançarmos realmente sobre o Senhor a ansiedade, a angústia, a preocupação, realmente entregar para Ele. Lembra que Ele cuida dos lírios do campo, que Ele cuida dos passarinhos, que Ele cuida de você, Ele cuida de mim. Muito mais do que os passarinhos, porque nós somos suas filhas e Ele é nosso Pai. Amém? Então, que Deus abençoe cada uma de vocês em uma semana mesmo abençoada, debaixo nessa presença. Lembra uma coisa, peça ao Senhor. Peça ao Senhor todos os dias, Senhor, eu quero estar na tua presença. Não precisa ser só no momento de oração no meu trabalho, com a minha família, quando eu estiver tomando banho, quando eu estiver dirigindo, eu quero estar na tua presença em todo o tempo, como Davi falou. Que esse seja também o desejo do nosso coração. Amém? Que Deus abençoe vocês. Ótima semana. Beijinho a todos. Tchau.